Você faz um preâmbulo assim, só pra... 3, 2, 1. Então aqui, o que a gente faz? Aqui você escolhe o número do seu episódio. Então você precisa dizer qual é o seu número. 47. Bom, ninguém tinha pensado em 47. Não pode ser 47. E por que 47? Porque é minha idade. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Ótimo. Prazerzaço. Isso, pode falar palavrão. Tá bom. Bom, então vamos lá, vamos entrar? Vamos lá agora, diretor. 3, 2, 1. Ó, estamos mais uma vez aqui. Volta tudo. 1, 2, 3. Olá, estamos mais uma vez aqui em um episódio do podcast, estreando a 4ª temporada. Olha só, quem diria que ia chegar tão longe? Então vamos lembrar de algumas coisas logo no começo. Bom, primeiro, o Policast é um podcast da Polinésia, a escola de marketing do professor Poli, que você já conhece, o lugar exótico de quem pensa marketing, certo? O Policast tem a produção executiva da Purple, certo? Cujo CEO é o nosso amigo Toledo, que você já conhece, a melhor agência de propaganda do Brasil e quiçá do mundo. A pós-produção é por conta do Besouro, fazedor de ideias, e estamos aqui, do meu querido João, né? E aí estamos aqui nos estúdios cinematográficos de Amaury Mauro, aquelas coisas que você já sabe. Lembrando também que os episódios do podcast estão todos nas audioplataformas, né? Como é que chama lá? Spotify, Deezer, Apple, Amazon, você vai achar lá, digita Podcast, a história e você vai achar. Ufa, né? A coisa cresce, a gente tem que ficar falando essas coisas, né? Prometo não falar menos. E estou aqui ao lado, né, dele, né, do indomável, né, do inesgotável e do instantâneo Marcelo de Toledo Bernardes, para o mundo Marcelo Bernardes, para né, esse que vos fala e somente para esse que vos fala, aqui dentro desse ambiente policastiano, é o Toledo. Toledo, como você pode ver, meu caro telespectador, meu teleouvinte, ele não está aqui, pelo menos de corpo, mas de alma está, certo? E lembrando que o uso do vernáculo Toledo é em honra à sua mãe, Dona Cíntia. Fica um beijo para a senhora, levarei Toledo até o fim, até o último episódio de podcast. Toledo não está conosco hoje, infelizmente, mas ao meu lado. Mas imagina que ele esteja, ok, telespectador? Ele está, né? Você entendeu? Meu querido telespectador, ao meu lado aqui, mais uma convidada. Você sabe, Toledo, meu caro Toledo, vou imaginar, se o Toledo estivesse aqui, eu falaria, meu caro Toledo, você já viu que existe muito mais convidadas do que convidados? As meninas são mais simpáticas, elas aderem mais ao convite do podcast do que os rapazes. A gente precisa fazer um estudo sociológico a respeito disso, tá? Quando você ouvir isso, você me lembra. Vamos lá, então. Ao meu lado, ela é uma figuraça. Aqui a gente no Policast, a gente fala muito de marketing, branding, comunicação, negócios, empreendedorismo. Tava também, e periodicamente eu faço questão de convidar alguém que cumpre o pré-requisito de ter sido torturada, né, por ter sido minha aluna e lá na Faculdade Famosa da Vila Mariana. Mas alguém que pegou um rumo diferente, né? Porque a vida não é só marketing, né? A vida não é só o mundo dos negócios, os caminhos da vida são inúmeros. E aí, hoje eu fiz questão de trazer Dani Baez, vulgo Daniela Baez, é isso, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Antes de tudo, é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço a você, ao Toledo, que tá aqui hoje. Pena que você não vai conhecer o Toledo, ele é tão divertido. Tudo bem, fica pra próxima. Tá. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. E fica à vontade, tá? Pode ser aquele jeitão que você me trata, me xingando e tal, você pode, certo? Tá bom. Que legal. Dan, você fez primeiro, vamos começar pro público entender. Você fez ADM. Fiz ADM.
Administração de empresas. Administração mercadológica. Tinha um nome diferente. Né? E aí, na época... E meus caros amigos e amigas, você teve aula comigo em 1997. Ontem. Ontem, faz pouco tempo. Faz pouquinho tempo. Foi isso. Marketing de vendas, administração de vendas. Você era da turma do Laredo, que já teve aqui. Sim, do Laredo, exatamente. Éramos da mesma turma. Acho que foi a segunda ou terceira turma de administração da SPM. Foi no comecinho, Foi bem no comecinho. Cara, 1990, eu nem vou fazer as contas para ver quanto dá. Não precisa. Não precisa, né? 97. E aí você acabou se formando em 2000. 2000, isso. Era anual ainda. Era anual. Foram 5 anos. E eram 5 anos. 5 anos. Gozado, isso virou 4. Pois mas também o último ano tinha 2 matérias. Enfim, mas era anual. E aí a gente estava falando que foi a sua turma que fez uma revolução lá para ir para a partir do segundo, né? Não foi a partir do segundo, acho que foi a partir do terceiro ou quarto ano que a gente insistiu muito para que a gente pudesse... a partir do terceiro. Para que a gente pudesse ter aula à noite, todo mundo queria trabalhar, estagiar, e ficava inviável ser meio período, né, para muitas pessoas. E aí eles foram super legais, eles transferiram a gente para a noite e deram aula de sábado, para complementar a carga horária. Né? Que doido. E aí você vê que a turminha dela não era uma turma fácil, né? Não era. Agora, mas olha que doido, né? E o curso de ADM depois virou 4 anos, 2 de manhã, 2 à tarde, sem aula de sábado. Né? Seguiu sem ter à noite. Não, os 2 últimos anos à noite. À noite. Mas era semestral, não era anual, certo? E os 4 primeiros semestres de manhã e os 4 últimos semestres à noite. Entendi. Né? E aí, pra você ver, né? E não tinha aula de sábado, nada... Bom, aí adequações também de carga horária, do MEC, aquela coisa eu acho que era como a gente acabou de falar, né? Era um curso novo também, segunda ou terceira turma, eles estavam desenvolvendo, se adaptando. Foi o segundo curso de graduação, né? Hoje tem um monte, né? Tem. Você vai lá, tem um monte, né? Alguns até é difícil de entender porque tem, né? Mas... Cara, que legal, que legal. E você, 97, você era uma molecota, você fez ADM, mas vamos falar um pouquinho, né? Porque hoje, eu não sei se eu começo do começo da história ou do fim da história, ou se eu vou pro fim da história e depois volto pro começo. A gente fica à vontade ou a gente de você falar, de embaralhar tudo. Mas assim... Eu lembro que você tinha que fazer estágio na época. Sim, tinha que fazer estágio. Você fez aonde? Eu fui by the book. Fiz os 5 anos, segui carreira, fiz pós na SPM de novo, voltei para fazer marketing, enfim. Eu fiz estágio na Kodak. Eu lembro, é verdade. Fizemos um evento juntos. Você me lembrou disso. A Kodak, para quem não sabe, era uma empresa de fotos, de fabricante de filmes, de papel fotográfico. De papel fotográfico, né? Que a galera nova. Mas a Kodak ainda existe para outras aplicações tecnológicas. Sim, existe, mas não é uma marca que as novas gerações sabem o que é de bate-pronto, né? Se você falasse Fuji, talvez ela saberia, porque a Fuji virou fabricante de máquina fotográfica digital, verdade. né? E aí mas espera aí, você fez Kodak, que se o Toledo estivesse aqui, ele ia perguntar, me conta essa história, né? E aí, você trabalhava na Kodak, na área com filmes? Eu trabalhava na área de fotografia profissional para casamento. Né? Então a gente tinha uma área dentro de fotografias profissionais que era voltada para eventos de casamento, que tinham filmes específicos, né, com saturação, enfim, diferentes. E você na época, você gostava de fotografia e tal, e a gente estava lançando um novo produto e a gente te convidou, junto com outras pessoas, a testarem o produto, né? Foi. E aí, quando a gente foi fazer a exposição das fotos, a gente fez como se fosse uma festa de casamento, num buffet de casamento, com um jantar, com música e tal. Legal. E aí, você fez parte desse momento. Você sabe que quando você me falou isso, eu tinha me esquecido completamente, né? É incrível, né? E foi mesmo. E aí eu fui vasculhar no meu computador lá, e eu tenho
Na época não tinha um site, alguma coisa, teve algum material promocional que eu tenho guardado lá a respeito da Kodak. A gente tinha, e era engraçado porque a gente recebia o material todo pronto dos Estados Unidos, né? Então a gente não desenvolvia nada aqui. Vinha as brochuras em inglês, a gente traduzia, via se não tinha erro, tal, devolvia e de repente chegava aquele monte de caixa no escritório com as brochuras impressas para a gente distribuir, né? Então tinha pouca margem de mudar as coisas, era bem padronizado, né? Mas esse foi um evento que a gente fez aqui no Brasil, eu não me lembro se ele foi feito em outros lugares, foi uma ideia da minha gerente na época, e foi super bacana, foi bem divertido. Aí depois eu comecei a buscar lá no fundo da memória, onde é que estava tudo isso. Mas que legal, eu lembrei disso, é uma época que eu queria... Eu ainda apostava na possibilidade de um dia ser fotógrafo, sabe? Mas isso mudou. Né? Na vida existe aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente acaba encontrando, Sim. Né? Então, e aí depois eu saí da Kodak e fui para Motorola. Olha. Né, fazer estágio. Você só faz estágio em empresa que depois não existe mais. Pois a Motorola ainda existe, mas com outro nome, né? Não, mas pelo que já foi, né? Sim, pelo amor de Deus, sim. Né? Pois é. E aí, a partir do momento que eu entrei na Motorola, eu não saí mais de tecnologia, né? Então, toda a minha carreira em marketing foi dentro de empresas de tecnologia. Então, Motorola... Mas isso no início dos anos 2000, né? Então, já era... Sim, eu entrei na Motorola, estava lançando... eu tinha acabado de receber a cartinha para ir pegar meu celular da BCP na loja, né? Porque a gente ainda recebia. Isso. Então, aí você falou de empresa que não existe mais. Fiz meu estágio na Motorola, 1 ano e pouco, me formei. Não eram todos os estagiários que ficavam. Eu entrei no programa de trainees, da onde? Telesp celular. Nossa senhora. Acho que isso aqui só o diretor lembra, cara, isso aqui da Telesp celular. Enfim, a gente não precisa nem contar quanto tempo faz que a gente se conhece, né? Porque depois disso... Que era ali, não era na Vila Mariana, ali na Abílio Soares. Eu trabalhava no prédio da Abílio Soares. Você trabalhava no prédio da Abílio, tá. Isso. E aí fui participar da segunda turma de trainees da Telesp celular. Gente. Pois é. Era uma estatal ainda? Não era mais. Já era da PT, já era da Portugal Telecom. E aí... eu trabalhava na área de trade marketing, mas dentro da diretoria de vendas da Regional de São Paulo Capital. Né? Mas já se falava em trade no início dos anos 2000, né? Sim, era super forte. A gente tinha várias parcerias com... tinha os Peg Fale Gols, né? Que tinha os times, enfim, a gente tinha várias parcerias. E dali, dentro dessa área, eu fui uma das responsáveis pela mudança do projeto de marca de Telesp para Vivo, né? Na equipe, eu participei da equipe, da equipe que fez o trade das lojas de São Paulo, né? Então eram várias pessoas, porque era um projeto gigantesco. Imagina. Né? Imagina, hoje em dia tem mais linha de celular no Brasil do que pessoas. Sim. Né? Pois é. E você pegou isso no início. Não, e foi um projeto super ambicioso, super louco, assim, tipo, tinha que dormir Telesp num dia, as lojas, e acordar Vivo no outro. Como é que você muda ponto de venda de um dia para o outro? Tipo, fecha tudo, levanta tudo de outro jeito, né? Então foi um projeto de 1 ano, muitas áreas da empresa envolvidas, né? Imagina. A gente era o final ali, né? Era o trade onde dá tudo errado. Onde dá tudo errado. Exatamente. Enfim, foi super bacana, foi um projeto intenso e deu certo no final. Que loucura, a gente foi dividiu, uma transformação. Pegamos as equipes de vendas todos os gerentes de conta dividimos em equipes menores. E isso foi sendo feito gradualmente, na verdade. Os luminosos a gente trocava e escondia. Ficava com um plástico preto para no dia só tirar e tá lá, né? E aí a coisa mais engraçada foi que eu fiquei com a equipe do Morumbi, né? Do Shopping Morumbi. Sim. E aí, meia-noite, 10 horas, o shopping fechou, todo mundo esperou todo mundo sair. A hora que o shopping estava vazio, começamos a todas as lojas a mexer. Aí tiramos o plástico, o nome Vivo de ponta cabeça. Putz! Meu Deus! Como é que alguém instala um luminoso de ponta cabeça? O estagiário, né? O estagiário, só pode ter sido o estagiário, né? Bom, enfim. Querendo sacanear a empresa, né? Aí, meu Deus! Foi isso. E aí, daí, eu saí da Vivo, fui pra Claro. Ah, tá. Não saí mais disso. Já era Claro. Já era Claro. Tá, do mexicano lá. Isso, do Slim, do Carlos Slim.
que era a antiga BCP, que também tinha sido, Isso, BCP não vamos nem falar, que essa galera, só o diretor vai lembrar de BCP, né? Porque não, só que aí muito velho. Aí na Claro eu fui fazer outra coisa dentro de marketing, mas eu cuidava do portfólio de aparelhos, né? Então junto tinha muito relacionamento com os fabricantes e tal. E de lá a gente começou um projeto junto com a NET, na época, que agora já é Claro também, né? Que foi multicanal, NET, enfim. Multicanal, gente do céu, NET, lembra, diretor? E aí a gente começou a fazer um projeto lá nos primórdios de começar a ter uma integração das empresas e tal, bem devagar. Que foi outra revolução nesse setor também, né? Porque antes, que as pessoas não lembram, a molecada não vai entender, né? Porque assim, antes a operadora de telefonia não tinha nada a ver com a operadora de canal de TV. Não, nada, eram empresas completamente diferentes. Né? E nem se imaginava que você poderia fazer ligação via Wi-Fi, que não tinha essa possibilidade, né? Imagina, SMS era uma coisa que você ficava apertando 3 vezes a mesma tecla para aparecer a letrinha, né? Aquela coisa louca. Você errava, você tinha que começar tudo de novo, enfim. Meu Deus. E aí começou esse projetinho das 2 empresas juntas, e aí acabei sendo chamada para ir trabalhar na NET e fui para lá. Tá. Muito louco, mas assim, é só empresa de tecnologia mesmo, porque eu considero Kodak uma empresa de tecnologia. Dentro dessas é a menos... sim, né? Mas é a tecnologia, porque fabricar filme não é para poucos. Enfim, e essa foi minha trajetória. E aí, ao longo desse tempo, eu fiz a pós-graduação lá na SPM em marketing, porque você começa a trabalhar, começa a querer aprender mais, enfim. Mas sempre teve alguma coisa que me incomodou nesse caminho. Mas aí o teu último job foi na NET. Na NET. Isso. Que ano que era já? Foi 2007. Tá. 10 anos depois que você entrou. Que você teve aula comigo, desculpa. Foi, 10 anos depois. E aí, na verdade, eu saí em 2008 na NET, no começo de 2008. Nesse ano na NET, no final do ano e tal, comecei a namorar meu atual marido, né? Diga-se de passagem, um santo homem. Fica quieto. Comecei a namorar e ele também trabalhava na empresa e tal. E ele foi fazer um MBA em 2008, no INSEAD, na França. Tá. Né? E aí a gente tava recém começando a namorar e ele, vamos junto. Eu falei, imagina, né? Vou junto, não vou largar tudo e tal, não sei o quê. Só que do dia que ele embarcou, ficou aquela coisa, putz, eu já não tô 100% certa de que é isso que eu quero como profissão pro resto da vida. Tem uma oportunidade de eu ficar um ano fora, né? Por que não? Aí você foi ali no guichê e falou, comprou, pegou o próximo voo. Pois é. E aí eu conversei bastante até com o meu chefe na época, ele falou, cara, demorou, né? Demorou, o que você tá esperando? Vai, quando você voltar um ano passa super rápido, né? Enfim. E eu fui com a cara e com a coragem, larguei tudo, um monte de gente falando, você tá lá, cara, não sei o quê, e um monte de gente, nossa, que legal. Aí não, é muito louco isso aí, essas decisões não são meio doidas, né, que você tem ventos em direções opostas indo em sua direção, né, porque tem gente que fala do cacete, que talvez seja uma projeção, o que muita gente que queria estar fazendo aquilo que você até está fala, fazendo. Não faz. Às vezes a pessoa fala, não vai. Né? Porque também queria fazer, mas não tem. Também não pode. Né? Não, se eu não consigo, é melhor que você também não consiga. Isso. Mas não estou falando que isso é consciente. Sim, consciente, né? Exatamente. Mas aí vira uma saraivada de tiro, né? Assim, é muito louco isso. E eu sempre fui muito ativa e muito independente. Assim, não. Eu esqueci de falar aqui que você... eu sempre falava com o Toledo, que aqui não está, que saudade de Toledo, que você é daquelas alunas que eu classifico dentro de uma categoria que, assim, né, porque tem umas tranqueiras, né, mas que eu amo do mesmo jeito, que é assim, tratorzão, né, não tem, se carregou caixa, precisa carregar caixa, carrega caixa, e você ainda era uma das alunas que eu olhava e ainda falava assim, me dá um trabalho, né? Mas assim, se todos no mundo fossem iguais a você, entendeu? Porque, a gente discutia, falava, mas, era... Sim. Eu sempre tive esse perfil, né? Não tem isso. Você era boa aluna
E essa foi uma das grandes questões. Desafio não é problema pra Logo você. que eu entrei na faculdade, no primeiro ano, eu falava, cara, não é isso que eu quero. Então, mas por Não que você é foi isso que fazer eu quero. ADM? Porque eu não sabia o que eu queria fazer. Ah, entendi. Não, na verdade, assim, eu acho que hoje é muito mais fácil a gente analisar. Claro. Diz Steve Jobs, né? É mais fácil conectar os pontos quando você olha para trás do que quando você está na situação, né? A minha grande paixão na vida sempre foi línguas. Aprender línguas, descobrir o que tinha por trás das culturas, enfim, e escrever, né? Mas, vou fazer letras? Devia ter feito, mas não fiz, né? Vou fazer, sei lá, jornalismo, né? Aí, cada vez que você falava alguma dessas coisas, mas, né, pensa direito, isso não vai dar dinheiro. Aquela velha história, né, que hoje em dia tem um pouco mais de maleabilidade em relação a isso, quando as crianças estão indo para o vestibular, né? Sim. Mas na minha época ainda era muito aquelas tradições, né? A carreira tradicional, administrador, engenheiro. Eu não sabia, talvez eu não advogado. soubesse também o que eu queria fazer, eu fui fazer engenharia, né? Então, porque era assim, isso. Aquela coisa, né, carreiras tradicionais, né? Aquela coisa. E tá bom, e aí no primeiro ano eu falava, cara, não tá rolando, né? Não é isso. Mas você levou até o fim, né? Porque aí é aquela história, você acabou de falar, você é responsável, você ia bem. Aí falava com meus pais, mas você vai super bem. Eu falei, tá, mas uma coisa é ser responsável, uma coisa, enfim. Só que aí você fala, tá bom, vou dar mais um ano, quem sabe melhora. Enfim, aí começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, tal, não sei o que, fica mais difícil você decidir, né? O dinheiro é sedutor. Tô fora, entendeu? E aí apareceu essa oportunidade e eu falei, tá bom, eu vou, mas eu não vou pra ficar sem fazer nada. Ainda bem, né? Não dá pra ficar um ano só passeando. O que eu vou fazer? Vou aprender francês. Vou estudar. Vou aprender a cultura, vou pular de cabeça lá nessa oportunidade que eu tenho. Legal. E aí fui lá, cheguei sem falar nem bom dia em francês e saí falando avançado, né? Então assim, eu passava o dia estudando, eu saía da escola. E você tinha uma melhor escola que é nas ruas, né? Sim, então, mas é isso, eu saía da escola, pegava, ia para um museu, botava o fone de ouvido lá daqueles audioguides e ficava ouvindo, metade eu não entendia nada, até que um dia eu comecei a entender tudo, né? Você morava em Paris mesmo? Não, a gente morava em Fontainebleau, que é uma cidade... Melhor, porque talvez Paris você... Mas eu fazia aula em Paris, então eu vinha de Fontainebleau todo dia. Dizem que o parisiense é meio xenófobo, meio chato. Existiu uma França antes de eu falar francês e uma depois que eu comecei a falar francês. Mas a partir do momento que você também chega já num lugar e dá um gelo, assim, quebra um gelo, tipo, bonjour, ele já baixa a guarda. Entendi. A hora que você fala, sou do Brasil, aí ele baixa mais ainda. Que bom, que então, bom. aí você vai... se ele percebe que você está se esforçando, pelo menos, né, para tentar, já muda a figura. E quando você sabe disso, como boa brasileira e como bons brasileiros, quando você entende esse mecanismo, aí é que a gente manipula em cima. Eu acho que também tudo eu acho que tudo é questão de rotina, né? De você se adaptar. Supermercado, as coisas fecham domingo. Nossa, como assim? Eu moro em São Paulo que tá tudo aberto. Tá bom, vai se adaptar. Aqui é outro lugar, aqui, né? Claro. Ou você vai passar um ano reclamando, ou você vai passar um ano se adaptando, né? Enfim. E pra mim foi sensacional essa experiência. Pra gente, como casal, foi super legal, porque a gente construiu um relacionamento... Você foi namorando e voltou casado. Porque a gente construiu o nosso relacionamento longe de todo mundo, um dependendo do outro, assim, brigou, tem que resolver, porque não tem pra onde ir. Não tem com quem conversar. E pra mim foi muito bom, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de morar fora. Eu sempre quis muito, e financeiramente nunca foi viável. E eu tive essa oportunidade, né? E me fez pensar em N outras possibilidades, né? E aí eu falei, eu não quero voltar. Voltei para o Brasil, recebi uma proposta para voltar para o mercado, passei uma semana chorando em cima da proposta, né? Falei, não vou voltar. Não sei ainda, não está claro ainda o que eu vou fazer, mas não vou voltar. Eu falei, enquanto eu não descubro, eu vou dar aula. Falei, gosto de línguas, vou voltar a estudar um pouco. Você virou professora? Fui na aula particular de inglês. Porque eu não de inglês ou de francês? Francês ainda não tinha muita segurança, mas eu fui dar aula de inglês, que era onde eu me sentia mais confortável. Coitado dos seus alunos, uma professora como você. Ninguém reclamou, não. Eles não voltavam muito, mas... Eles nunca reclamaram, mas depois da terceira aula nunca voltavam. Não sei por que não voltavam. Mas enfim, eu não consigo ficar, né, sem fazer nada, assim. Então eu precisava estar sempre ativa, apesar de
Aí logo meu primeiro filho nasceu. Foi um primeiro ano de vida dele bem demandante da gente, porque ele tinha algumas questões que, graças a Deus, depois se resolveram. E eu sou grata por poder ter estado ao lado dele esse tempo todo. Né? Que nem sempre é fácil, mas nem possível. Né? Nem dentro disso eu estava sempre pensando, gente, eu preciso, o que eu vou fazer, aonde que eu vou, tal, né? Enfim, fui dando aula e aí comecei a fazer, eu gosto de ler, eu gosto de livro, eu falo inglês, falo francês, vou fazer tradução de livro, né? Vou começar a fazer tradução de livro literário e tal. Comecei a me embrenhar, descobri como funcionava, descobri um site que chamava Babylon, que você entra, uma plataforma de livros, você escolhe lá um livro que você quer traduzir, manda uma mensagem para o autor, manda um exemplo da tradução, né, para ver como ficaria, e ele diz se aceita ou não, tal, e aí você faz a tradução, sobe e vai ganhando por livros vendidos, né. Então não é uma super fonte de renda, mas porque, o que eu coloquei na minha cabeça? Zerou o jogo, virei estagiária. Entendi, de novo, né? Não dá para você, não dá para você mudar de profissão e achar que você vai estar no mesmo patamar que você estava na outra profissão. Eu já tive aqui... É gozado como isso é muito do mundo feminino, né? Eu tive outras entrevistadas aqui que também mudaram de carreira. Desde gente que virou psicólogo, gente que era o caso da Aline, que eu te falei, a Van que montou uma padaria, né? E vários outros casos assim. Que eu falo, muitos são os caminhos, né? Sim. E geralmente se fala assim, não, o ideal é para você vai mudar de caminho, que você permaneça nesse caminho que você tem, tradicional, e vai fazendo em paralelo. Sim. Mas nem sempre é possível também, né? Porque tem uma frase que todo episódio eu tenho que repetir, porque assim, na vida existe aquilo que você planeja e aquilo que você acaba encontrando. Sim. Certo, né? Então, assim, a gente não tem, né? Não é porque você fez ADM, receita, né? Você fez faculdade muito nova, eu também fiz faculdade muito nova, nem sabia direito o que era engenharia, né? Eu tinha motivações pessoais por querer fazer lá na Unicamp, fora de São Paulo, mas assim... que é o que você falou, se eu olhasse hoje, se eu olhando para trás, puta, eu acho que não teria feito engenharia. É isso, mas já foi, né, cara? Não tem jeito. Você tem que olhar para trás e falar assim. É uma coisa que eu já ia te perguntar, assim, porque eu vejo muita gente que não seguiu a profissão, não quer dizer que você esqueceu a sua faculdade, porque você deve ter um nível de profissionalismo, pelas empresas que você passou, que você carrega isso para onde você for, né? Eu fiquei um período brigada com esse lado aí, né? Porque eu acho que eu fiquei... Corporativo. Sim. Não, e com o meu lado do marketing, assim, do tipo, putz, perdi tempo, fiz errado e tal. Até que eu entendi que as coisas não são excludentes. Não, elas são acumulativas. Você não precisa ser só uma coisa, você pode ser várias coisas, né? Eu sou engenheiro até hoje, Dani. Então, acho que, sei lá, se é o mercado, se é a sociedade que tem essa questão de impor essas coisas, mas enfim. Na hora que eu absorvi isso, eu falei, tá bom, eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo, eu não preciso ser só tradutora, ou só professora, ou só escritora, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, né? Uma hora isso aqui tá melhor, uma hora esse outro lado tá melhor, enfim, você vai jogando com as oportunidades que você tem, né? Basta que você se conheça, né? Sim. E assim, a tua carreira, eu tô falando isso pros rapazes hoje aqui, tua carreira... Pode ser que a carreira que você segue, a profissão que você tem hoje, não tem nada a ver com a faculdade que você fez, né? Sim. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Meu filho mais velho está no primeiro ano, né? E começa a história do vestibular e tal. E eu falo também é uma pressão para essa galera. No primeiro ano de ensino médio já fica falando de vestibular. E eu falo isso para ele. Eu falo, filho, você tem que entender que o que você vai escolher de faculdade, a não ser que seja uma coisa muito específica, medicina, né? Alguma coisa muito técnica... Não significa que você vai fazer isso o resto da vida, muito pelo contrário, entendeu? Se você não sabe o que você quer, tenta alguma coisa mais generalista, que aí depois lá na frente você vai fazendo especializações e tal, né? Ainda mais hoje em dia que você não sabe nem o que vai ter de profissão daqui 10 anos, o que vai estar aí, muito entendeu? cedo, primeiro colegial, né? Enfim. O colegial, primeiro médio, né? Colegial, médio, eles nem sabem mais eles não sabem o que é colegial, né? Enfim, ginásio, aí, lembra? Nesse processo todo da escolha da profissão, de entender onde eu queria trabalhar, obviamente você passa por um processo de autoconhecimento, de entender tudo de fato, né, e assumir algumas coisas, aí vem a maturidade, né, de você parar de ouvir as pessoas falando também. Sim, eu sempre falo assim, Dani,
Eu ouço muito o que as pessoas falam, né? Às vezes eu tenho... o que eu aprendi com a maturidade é assim, ouve todo mundo e filtra aquilo que você quer, isso, né? Joga o resto fora. Você fala, ok, beleza, né? Muito legal o que você falou. Isso não quer dizer que eu vá mudar nada isso, do que... exatamente. Né? Porque é de... E a escrita, né, que é onde eu me encontro hoje, sempre fez parte da minha vida. Os livros, desde que eu me conheço por gente, eu tinha um gibi embaixo do braço, lendo. Meu pai é um leitor voraz, até hoje. A irmã dele, minha tia, que eu cresci junto, também, né. A minha mãe lê bastante também, mas eles são campeões, assim, não dá nem pra brincar. Né? E, pai, saiu um livro, já li. Pô, pai, mas saiu essa semana. Não, mas eu já li. Não, então, assim, como isso muda, né? Muda. Como isso muda, né? Como o ambiente, né? A gente não quer dizer que você... que esse ambiente pode fazer meu irmão não lê, por exemplo. Isso que eu não quero ser determinista, né? Às vezes pode surgir gente, sim, né? Mas, enfim, e eu comecei a ler, tinha muitas... Eu ia com a minha tia na banca de jornal. Banca de jornal, né? E aí tinha os gibis, Aí tinha os gibis e tal, então eu comprava, eu não gostava muito dos gibis da Luluzinha, eu era fã da Turma da Mônica, mas eu lia também, quando eu já tinha acabado de ler tudo que tinha à disposição e eu queria outros, né? E minha tia comprava aqueles livros de banca de jornal, Bianca, Sabrina, aquelas porcaria toda, que eu lia, porque ela terminava de ler, eu catava o livro, tinha nada a ver pra minha idade, imagina, né? Livros, e era o que tinha, era o que dava, né? E eu lia tudo, enfim. Lá, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a escrever diários. Todas as meninas da minha época, acho que tinham os papéis de carta, aquelas coisas dos diários. Isso, eu lembro disso. Né? Era um hábito, tinha fechadinho, cadeado. Estavam os seus segredos. Aquelas agendas desse tamanho, cheio de coisa, enfim. Puta, como isso morreu, né? Como isso, né? Isso e o livro de receita. Eu lembro dos livros de receita. A minha avó fazia, eu passava o livro de receita todo final de ano pra ela. Enfim, eu era da escola, eu era uma das poucas que gostava da aula de redação e que gostava do professor de literatura, das aulas. Eu achava o máximo aquilo, né? Eu queria ler. Eu odiava as aulas de literatura. Nossa, eu adorava, todo mundo falando mal e eu adorava aquilo. Aí as pessoas, eu vou ler resumo. Que resumo, gente? Lê o livro, como assim ler resumo, né? Então, assim, eu sempre gostei muito, né? De línguas, enfim, toda essa parte, né? E eu nunca parei de escrever. Só que eu escrevia pra mim, né? Escrevia textos que eu guardava, escrevia à mão, enfim. Servia hoje, eu entendo que isso era como se fosse uma escrita terapêutica, que chamam hoje em dia, né? Então, desabafava, tal. Muitas vezes eu rasgava e jogava fora, então eu tenho poucas coisas guardadas, porque o medo das pessoas lerem, enfim, né? Aí o cara hoje cisma de fazer isso com o chat GPT, né? Meu Deus do céu. Nem quero entrar nesse assunto, mas enfim. Não vamos entrar, não. É melhor não entrar aqui. Aí eu falei, como é que eu faço pra juntar isso? Né? Como é que eu faço pra juntar a escrita com... Aí fui estudar, fazer uma pós em tradução, porque eu ainda tinha dentro de mim aquele estigma do precisa ter um diploma, precisa ter uma carreira, que as pessoas saibam o que é. Mas você fala, o que você faz? Eu sou escritora. O quê? Sou escritora. Com vergonha de falar que eu era escritora. Porque como assim? Até hoje, eu sou escritora. Mas o que você faz? Cara, eu escrevo. Mas o problema é que a profissão escritora é que nem às vezes, né? Foge do típico, todo mundo pode se autotitular escritor. Aí eu vou voltar para o início da nossa conversa, fotógrafo. Todo mundo pode se intitular fotógrafo, né? Todo mundo pode se intitular. Sim, mas de fato, você não é escritor só quem tem um livro publicado. Você não precisa ter um livro publicado para ser um escritor. Não. Né? Mas eu acho que tinha essa briga da questão da carreira típica com uma carreira diferente. Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Enfim. E eu sempre... A gente estava falando, gostei de estudar, sempre fui atrás das coisas, né? E aí acabei fazendo um coaching para entender como eu fazia tudo isso. E o coach coach de verdade. De verdade, o cara era jornalista. E ele começou a me instigar em várias coisas, né? Então, tipo, começa a escrever. Manda teu texto para alguém. Não vou mandar. Manda teu texto para manda teu texto para alguém. Faz alguma coisa, vai se expor, não sei o quê. E eu falava, não, sempre escrevi, mas sempre guardei, né? E eu comecei a me expor, a mandar, a fazer. E comecei a ter uns resultados legais. E aquilo foi me dando ânimo, né?
E aí, um belo dia... Só pra você entender, eu lembro que quando no último ano do ensino médio, do colegial, eu queria fazer engenharia, você imagina, Unicamp, era o primeiro vestibular da Unicamp separado da USP, então a concorrência ia ser muito maior, candidato vaga, porque a Unicamp colocou o vestibular no mesmo dia do da USP. Entendi. Para marcar a posição, né? E redação era, e eu vinha, né? E aí eu tinha o último ano foi muito legal da redação, sabe? Sim. Né? Saber o que é uma dissertação e o que é, né, aquela coisa, né, uma narração, uma dissertação e tudo mais. E era prática, né? E eu lembro que, cara, acho que foi era por bimestre, né? Eu lembro que no terceiro bimestre eu fiz a prova de redação e tirei, tipo assim, 2, cara. Eu falei, tô ferrado no vestibular, né? Tô ferrado. E aí não, né? Foi aí no último bimestre melhorou, né? E aí, quando você vai fazer engenharia, aí você esquece esse lance de escrever. Sim. Mas aí na volta, quando você vai em projetos de consultoria, você precisa escrever. Né? E você sabe que depois eu fui evoluindo e você sabe que eu escrevo também um artigo periódico lá e tal. E eu tive que me obrigar a isso até para corrigir as provas. Eu descontava nota, não na sua época, depois, eu descontava nota por erros de português. Né? Isso professor de marketing, porque era tanto. Mas você não é professor de português. Então, se eu não sou professor de português e já identifico tantos erros assim, eu descontava a nota por erro de português, e de língua portuguesa e caligrafia. Que eu falo, cara, se você pega um psicólogo de um RH de uma grande empresa, vai só caligrafia, ele vai achar que você é um... Mas você sabe que eu acho que... É que eu não quero falar palavras politicamente incorretas, né? Vai achar que você é um doido, né, cara? Mas você sabe que eu acho que devia ter aula de redação nas faculdades. Devia. Eu acho que devia. Porque, tem um cara, eu esqueci o nome do livro dele, mas é fantástico. Ele fala assim: todo mundo fala hoje em soft skills, não sei o quê. Existem 4 habilidades que você precisa desenvolver, que são ou 4 skills, vamos falar de habilidades, né, na língua portuguesa, que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de todas as outras. Né? Então ele fala assim: domínio da linguagem, e aí a linguagem não é só escrita, mas também é. Sim. Né? Domínio da linguagem, o raciocínio lógico, isso não tem só a ver com matemática, mas com lógica, mas também matemática, certo? Minimamente. Raciocínio crítico, que aí o bicho pega, né? De não aceitar nada e por aí vai. E a capacidade de aprender. Sempre, nunca parar de tentar aprender. Eu falo, se você tem essas 4 habilidades, você desenvolve qualquer outro tipo de habilidade existente. É verdade. E hoje em dia, atualmente, com o advento do celular e dos chats, GPTs da vida e dessas coisas... Isso banalizou-se tanto. Não, você percebe que as pessoas deixam de ler, né? Seja jornal, seja livro, qualquer coisa, e você começa a perder o raciocínio crítico, você começa a perder outras coisas, né? Então não é só porque é chato, é ruim ficar na internet, tem N coisas que envolvem isso, né? Eu acho que tem N vantagens, mas também vai minando esses soft skills que você acabou de falar. Isso, e aí eu vou voltar para aquilo que você falou. Uma coisa não anula o que já foi, né? Não. Cara, redação, eu falei em outro episódio aqui, você pega, eu lembro que o ensino, nas escolas, eu vi no rádio isso, da Califórnia, os caras tiraram todos os celulares e notebooks e tablets das crianças e voltou a ter aula de caligrafia. Suíça também, né? Caligrafia e com caneta e papel. Suíça, Finlândia e outros vários lugares onde se pensa em educação de verdade, não importa qual é a linha, o direcionamento. Sim. Mas assim, a capacidade de aprender tem a ver com você ouvir, falar e anotar, porque tem um processo cognitivo, cerebral. Porque tá tudo conectado, né? Se você não lê, você não cria repertório. Você não tem acesso a palavras diferentes para você poder escrever depois. Mas o ChatGPT vai escrever para todo mundo, gente. O ChatGPT vai escrever coisas que não mas vai se você fazer não literatura, sabe, mas né? se você não tem um background, se você não sabe analisar o que ele está escrevendo, você não sabe nem se aquilo está certo, se está errado, se aquilo tem... né? Então, assim, não adianta, é nada. A nossa geração, as gerações anteriores a gente ainda foi criado de um jeito que a gente leu muito, a gente, de certa forma, se expôs a tudo isso. Essas novas gerações não estão perdendo isso, eu né? falo assim,
Eu falo assim, você me respeita que eu fiz faculdade de engenharia sem o Google. Isso. Fiz com a Barça. Eu fiz faculdade de engenharia sem o Google, cara, certo? E sem o computador no início, tela verde, aquela imagina, coisa. Papel ao máximo. E eu lembro que relatórios tudo em papel, e eu lembro que a gente, na redação do ensino médio, do colegial, você tinha que escrever à mão e não podia ter rasura, cara. Então você tinha que pensar e escrever sem rasura. Não, fazia um rascunho a lápis, depois passava a caneta. Passava limpo isso. E na mão, né? E o quanto isso as pessoas acham que isso é uma besteira. Exercita, né? Bom, enfim, aí dentro desse cenário, aconteceu uma situação em casa. Eu vou dar spoiler, se alguém aqui ainda pensa na Fada do Dente, por favor, desligue agora, porque eu vou contar uma história da Fada do Dente que as crianças que acreditam não podem ouvir. Ah, entendi. Eu coloco isso no episódio lá, no seu episódio, como só para maior de 18 anos. Meu filho estava na fase da Fada do Dente e ele perdeu o dentinho, e eu nunca deixei ele colocar embaixo do travesseiro o dente, porque eu morria de medo de perder aquele dente e não achar mais, e não conseguir trocar, e achar depois, no meio de uma bagunça, ele fala, mãe, o dente da fada. Tinha essa neura. Eu não sei qual é a história da fada. A história é que se o dente cai, você deixa embaixo do travesseiro, a fadinha vem à noite, pega o dente e deixa uma moedinha. É mesmo? É. As crianças acreditam em cada coisa. Eu não sabia. Eu nunca nunca teve isso enfim, comigo. Aí ele tava nessa fase e eu sempre falava, deixa aqui na mesinha do lado pra não ter perigo, né? Tá bom. Aí ele deixava o dentinho. Tá. E você colocava uma moedinha pra ele? Colocava. Um belo dia, eu tô lavando a louça e eu falei, putz, não peguei o raio do dente, né? Aí ele tinha acordado e ido pro banheiro. Eu falei, eu vou lá correndo, vou pegar esse dente e vou deixar o dinheiro, porque eu não deixei. Corri, fui lá, pus a moeda, saí e voltei pra cozinha. Aí vem ele, mamãe, a fadinha tava doida. Eu falei, por quê, filho? Ela deixou a moedinha, mas ela não levou meu dente. Eu falei, ai, caramba. Né? Tipo, pensa. Eu falei, já sei, Pedro, sabe o que aconteceu? Ela é novata, ela é uma estagiária das fadas. Eu falei, ela deve ter feito a maior burrada, ela deve estar levando bronca lá das fadas, né, das chefes dela. Vamos fazer o seguinte, deixa o dentinho lá, que ela vai vir à noite resolver o problema que ela causou. Então não mexe, né? Aí ele foi lá, deixou o dentinho, no dia seguinte fui lá, peguei o dente, tirei. Aí eu falei, pô, isso dá uma história, né, de verdade. Por que não escrever uma história sobre isso? E aí eu sentei e escrevi a história da Fada do Dente, realmente falando que tinha uma árvore, que as fadas escolhiam qual fada elas iam ser, se ia ser Fada do Dente, Fada dos Desejos, enfim. E aí a Lili, que é o nome da fadinha, foi ser a Fada do Dente, foi aprender, e ela ficou super encantada com os dinossauros que tinha no quarto do menino, e esqueceu de pegar o dentinho, e levou um monte de bronca, enfim, escrevi a história e divulguei para um monte de gente, em PDF mesmo, né? E foi a história que marcou para mim, foi um marco da minha vida como escritora profissional, né? Ou seja, tudo bem, ainda que não fosse, né? Mas tem um ponto de inflexão ali que você... Do tipo, marco, eu resolvi escrever essa história pensando em divulgar ela para as pessoas como uma história escrita de verdades, né, profissionalmente. E aí, assim foi, tive vários retornos super legais e tal. E aí eu pensei comigo, putz, podia virar um livro isso, né? Pelo menos para eu guardar. Porque a minha ideia nunca foi escrever para criança, né? Eu não tenho muita fantasia de escrever para criança. Enfim, e aí eu comecei a pesquisar e tal. Conversei com uma pessoa que era de uma editora do Rio, né, pequena, e ela falou, Dani, a gente não faz livro infantil, porque livro infantil é muito caro para produzir. O papel é caro, a ilustração é cara, tal. Ela falou, por que você não tenta concurso? Né? Já que a tua ideia não é fazer vendas, né, trabalhar com isso, tenta concurso, se não der, a gente pensa num formato de fazer, sei lá, uns 50 livros para você guardar, dar para a família, aquelas coisas, né? Eu falei, pode ser. E nessa mesma semana apareceu um concurso de um livro infantil de uma editora portuguesa. Olha, vai que, né? Aquela história do vai que, né? Mandei. E tá bom, esqueci da história. E aí eu já tava começando o processo de escrita do meu outro livro adulto, né?
E lá pelas tantas, sei lá, umas semanas depois eu recebo um e-mail assim, você teve a oportunidade de ver a proposta que a gente te fez? Eu falei, oi? Falei, que proposta? Aí é a hora que... Aí vamos lá, fala, então vamos lá. Peraí, só para os nossa. nossos telespectadores entenderem. Aí você definitivamente virou uma escritora, certo? Sim. E definitivamente você incorporou algumas coisas dos escritores artistas, que Sim. é não ler os e-mails. É isso, exatamente. Ou seja, você fala que gosta de ler e não lê e-mail. Mas assim, e tudo isso dentro da pandemia, tá? Tá. Período de pandemia. Que você tinha todo o tempo do mundo para ler e-mails. Só que com uma filha sendo alfabetizada online, né? Ai, é verdade. Enlouquecedor. Só para você tem 2? Tem um de 15 e uma de 11. Uma de 11, tá. Ela foi alfabetizada online e ele tava indo pro 6º ano, né? Então era aquela coisa, Pedro, liga a câmera, sai daqui. Bom, todo mundo passou por isso, Depois eu quero falar né? com você Enfim. se isso teve impacto, se você acha que isso teve impacto na cognição, porque a gente tem uma geração de crianças aí que foram bem impactadas. Sim. E que aí tem consequências psicológicas. Sim. Que eu já vi, muita gente já veio falar comigo de um apego, né? Porque de repente você vai para a escola, é aquela história, né? E você ficou 2 anos todo dia com seu pai, com sua mãe Sim. em casa, aí você vai para a escola e tem um lance dessa dependência Sim. presencial e tal, e essa coisa da cognição mesmo, que é diferente de aula presencial, não precisa nem falar, né? Total, ainda mais para uma criança de 7 anos que tá aprendendo a ler, né? Escrever e tal. E assim, eu juro que eu não sei como aqueles professores sobreviveram, porque era assim, 10 minutos da aula era a professora, fulano, sai da cama, ciclano, solta o brinquedo. Eu falava, gente, como é que pode? Como é que você chama isso de aula, né? Mas enfim, aí eu recebi o e-mail, aí fui lá, falei, aí você aprendeu a ler. Meu Deus do céu, que e-mail que eu perdi naquele desespero. Eu falei, pronto, como assim, né? Aí achei o e-mail e eles tinham me mandado uma proposta dizendo que eu não tinha sido a ganhadora do concurso, mas que eu tinha ficado entre as finalistas e que eles queriam publicar meu livro. Que legal! E eu falei, cara, como é que eu não vi esse e-mail, né? Aquela coisa toda. Virou uma escritora mesmo. Pois é. Aí deu tudo certo, a gente fez a parte e saiu o livro? Saiu o livro foi impresso, ficou 1 ano. Eles têm a editora chama Ases da Literatura, e o braço infantil chama Asinha, né? E eles fazem um trabalho muito bacana com as escolas, né? Com todos os países de língua portuguesa e tal, então é bem bacana. Mas eu não fiz um mega esforço com o livro, porque não era o meu objetivo, o livro, né? Então, fui para a Bienal do Rio, enfim, vendeu o que tinha que vender. Mas legal, terminou. Tenho o livro até hoje, se alguém quer, eu tenho para vender e tal, mas enfim, não seguimos com... O livro da fadinha. Da fadinha, chama Fada Lili. Fada Lili. Enfim, e aí eu já estava escrevendo... E aí, vamos lá, você estava escrevendo outro livro, que é esse livro aqui. Que certo? Eu acabei de lançar agora. Tá, que é esse que chama-se... Verdade Oculta. Verdade Oculta, olha só. Muito melhor ver a capa, né, meu querido leitor, do livro do que a minha cara, né? Do que a minha capa, certo ou não? É melhor, isso aqui é melhor do que isso, né? Toledo, depois eu vou te dar o seu exemplar, tá? Eu sei que você não tá aqui, mas eu vou te dar o exemplar para você ver. Cara, que legal. Você fez uma dedicatória linda aqui, eu nem vou, eu tenho vergonha de ler aqui para as pessoas, porque eu vou ficar emocionado. Eu vou ficar emocionado. E aí... Cara, ou seja, essa é a sua a segunda realização. É o segundo livro, na verdade é o terceiro, porque tem um outro livro que eu escrevi em parceria com 2 amigas. Tá. Tem um formato de escrita que chama Ghostwriter, que você não aparece, na verdade, né? Mas o delas foi um pouquinho... O mundo corporativo adora isso. Tem tanto texto no LinkedIn feito por Ghostwriter que você não imagina. O delas não foi como uma Ghostwriter 100%, porque a gente escreveu em 6 mãos, elas tinham um curso de comunicação e elas não sabiam colocar no papel e queriam escrever um livro. Então eu juntei toda aquela bagunça de material delas, ideias, tal, não sei o que, e coloquei no papel, né? Então eu posso falar porque eu tô lá no livro como a pessoa que ajudou a escrever, né? Não é... Claro. Porque Ghostwriter geralmente assina NDA, você não pode divulgar, enfim. Então, só tô falando isso pra depois ninguém achar que eu tô sendo antiética, né? Enfim, e aí veio esse que é o livro de suspense. Então, fala dele. Adulto. Ele é um livro de ficção. É um livro de ficção, um livro de suspense, policial, que é um dos gêneros que eu mais gosto de ler. Eu leio tudo, eu sou super eclética, mas eu gosto demais de ler livro de suspense. Eu sou muito fã do Rafael Montes.
Acho que vocês devem conhecer, ele tá aí na Globo agora com uma série, enfim. Dan Brown, né, logicamente. Algo como Agatha Christie também. Também gosto muito. Sherlock Holmes, todos esses livros. O melhor seriado que eu já vi na Netflix, eu acho que tá lá, é o Sherlock Holmes da BBC. Que é com o loirinho? Não, que é o carinha que ganhou o Oscar lá depois, o cara que fez o cara da maquininha da Segunda Guerra, eu sempre esqueço o nome dele. Eu também, sou péssimo. Sou péssimo para nomes também. Ele fez o Doutor Sono lá, tudo. Sim. Sabe quem é, né? Doutor Estranho. Doutor Estranho, ele fez o Doutor Estranho. Sim. Ele é com ele e são 4 episódios ou 6 episódios de 1h30 cada um. Mas é de um requinte aquilo que é maravilhoso, né? Tem um outro que é muito bom. Como é que pode ter criado um personagem tão enigmático que deu tantos desdobramentos, né? Sherlock Holmes, eu vejo outro, aí mais no cinema, né? Como é que é 007, né? Assim, ele é citado, eu tava vendo um seriado da Star, era Deep Space Nine, é uma coisa velha já, né? Que eu falei, deixa eu ver direito, né? Aquilo que na minha vida eu só vi picotado porque não tinha, né? E aí o cara tá lá numa sala holográfica em que ele simula, é uma sala holográfica, é um jogo, cara, isso foi escrito lá nos anos 90 e hoje tá rolando com o metaverso, sabe? Só que era real, assim, e o cara faz referência ao 007 e tal. Tem personagens que se tornam, assim, vivos por décadas, que eu acho fantástico, né? Tem um outro do Sherlock Holmes da Netflix também, acho que é da Netflix, que é um mais longo, que a Watson é a Lucy Liu. Eu vi todos esses. Todos. Eu não sei por que acabou, né? E mostra um Sherlock Holmes mais humano, né? Com seus problemas do uso de drogas, aquela coisa e tal. E a Lucy Liu é o Watson, né? É sensacional. Sensacional. E o jeito como resolve as coisas é maravilhoso esse seriado. E fora que a Lucy Liu, vamos dizer assim, é muito agradável de se ver, na minha concepção, né? Você sabe que eu cruzava com ela na Aliança Francesa nos intervalos, porque ela fazia francês na mesma época que eu lá, desse tamanhinho, assim, ó. É mesmo? Lá, você com a Lucy Liu? Finíssima. É mesmo? Você ainda fala com ela? Não. Que pena. Não, vai saber. Eu vou mandar meu currículo pra você mandar pra ela. Eu acho ela lindíssima, charmosíssima. Ela é muito bacana. Bom, legal. Mas enfim, aí essa história do livro é a história do Verdade Oculta. É uma... ousadia fazer ficção, hein, minha filha? Então. Corajoso, pois é. corajoso. E não tem muita mulher que escreve suspense, né? Mas enfim, isso mais... por quê? Por quê, Dani? Não sei te dizer. Tem assim, a gente tinha a Agatha Christie, como você disse. A Agatha Christie virou a grande, a mais conhecida. A gente tem a famosa Colleen Hoover, que é super contraditória. Eu até hoje não consegui definir se eu gosto dela ou não. Ela tem uns livros bem, assim, voltados para a partir de relações abusivas e tal, mas ela tem uns livros... ela tem um livro que eu li dela que eu achei sensacional, que chama Verity, sei lá, não sei como falo, que é o nome de uma mulher, de suspense muito bom. Enfim, a gente tem vários livros bons, né? E aí as pessoas, a primeira pergunta que todo mundo faz é: da onde você tira a ideia? Não faço ideia. De verdade, eu não sei. Eu fui juntando coisas, assim... Não, mas a capacidade criativa, sua capacidade criativa, não só sua como a minha, de qualquer pessoa, é em função do acúmulo de coisas que você coloca no seu cérebro, meu querido. Não dá para ser criativo vendo a série do como é que chama aqueles caras, aqueles concursos lá de comida, né? Não dá. Os mestres da cozinha, isso não te dá, tudo bem, você pode até gostar de ver para zerar o QI que eu falo, mas cara, isso não te dá, depende daquilo, como é que você armazena isso aqui, né, velho? E aí, na verdade, assim, eu queria escrever, eu queria ter como core ali, né, como centro, a mulher, mas eu não queria escrever sobre feminismo, né, eu não queria bater na mesma tecla, aquela coisa, né, e aí que eu pensei, eu falei, bom, todos os meus livros vão ter personagens femininas fortes. É assim que eu vou que colocar. É um jeito legítimo de manifestar, né, cara? Isso, e de você mostrar dentro da ficção, que não deixa de ser uma forma da realidade, né? Porque
o que está dentro do livro a gente tira da realidade que a gente está vivendo, né? De você mostrar para as pessoas que estão lendo que pode ser diferente, né? Então, assim, o Rafael Montes mesmo agora na Flip, ele falou sobre isso. Perguntaram para ele, pô, mas seus livros são super violentos, da onde que sai isso? Ele falou, da sociedade que a gente vive, né? Ele foi trazendo isso para uma história. Muita gente, já vi várias pessoas falando, li teu livro e percebi que eu estava num relacionamento abusivo. Sim. Nos livros dele, sem você fazer um manual, relacionamento abusivo, tal coisa, tal coisa, né? Então você traz um outro olhar, né? E aí foi isso que eu tentei colocar, tanto que é uma protagonista e uma antagonista, duas mulheres, né? Bem fortes, com características bem diferentes, mas enfim. E a ideia surgiu. A Eva, que é a protagonista, é diretora de marketing de uma empresa de cosméticos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ela é diretora de marketing de uma empresa de cosméticos, né? E ela é contratada para ser responsável pelo projeto mais ambicioso da empresa, que é o lançamento de um chip da beleza, revolucionário. Diferente do que tem no mercado hoje. Uau! Hoje existe, né, um chip que é um implante de testosterona, enfim. Né, tá. Que chamam de chip da beleza, que é esse negócio mas hormonal. Isso é usado para as mulheres também que entram logo depois da menopausa, que tem uma queda de... Não, eu tô falando nesse caso terapêutico. Sim. Tem uma queda hormonal e aí logo é recomendável que se use... Tem várias... E tem uso para bombar o corpo, tem né? vários, mas... Porque assim, o cara tem um limite máximo de hormonal, né? E aí ele joga para jogar na faixa, sempre na faixa superior. Para ter uma questão estética. E aí, assim, tem várias questões de saúde, né? Porque você tem um pico, depois, enfim, tem várias questões de se isso é viável, se não é, se é bom, se não é. E a empresa criou um chip misturando biotecnologia, nanotecnologia, tal, revolucionário. Qualquer semelhança, mera coincidência, o mundo da tecnologia. E aí ela vai para lá para ser responsável por isso, e ela descobre a empresa, como toda empresa de cosméticos, né, que se preze, a sede é em Paris. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ela descobre que tem muito mais por trás do chip do que só uma questão de beleza. Né? E eu não vou contar, porque senão perde a graça. Quer saber como. E ela se vê ali no meio de uma trama de suspense, mistério policial, enfim, que ela precisa cuidar da própria vida ali, né? E tá ao mesmo tempo lidando com o luto, com o fim de um casamento, enfim. A vida como... Legal. Tem uma coisa que eu já falei várias vezes aqui em vários episódios, né? Assim, aqui do podcast, né? Inclusive um que a gente lançou essa semana, que assim, o podcast é uma distorção do espaço-tempo, né? Porque a gente está gravando hoje o primeiro episódio da 4ª temporada, certo? Sim. Mas que só vai sair daqui a uns 2 meses, né? 3 meses, porque a gente está no meio da 2ª, ainda falta a 3ª, porque o professor Poli é melhor ter estoque de episódio, né? Do que coisa. E o episódio dessa semana é com o Rafael Gisse. E em algum momento ele falou que trabalhava como estagiário de Always. Eu vi. Né, você viu? Né, que ele conta lá. E ele fala assim. E a gente conta aqui. E aí uma hora. E vários episódios me levam a isso. Assim, que eu sempre falo. Mais, não tem jeito, cara. É mais fácil ser homem do que ser mulher nesse mundo. Não estou falando que isso existe uma conjectura, nada disso. Eu estou falando só é uma mera sensação ou constatação da realidade. É mais fácil, até por uma questão hormonal, né? Vocês carregam um filho, que não tem jeito, cara. Não, né? E aí, onde a gente chega na junção... O posto de hormônios que vocês são, né? Nas duas coisas. Hoje, com o livro impresso, com o livro lançado... Não, você lançou ele na Flip, foi isso? Lancei ele na Flip. Que isso. Chique. Eu faço parte de uma comunidade de escritoras, né, mulheres, né? E a dona de uma escola que chama Escola de Escritoras, né? Que é um ambiente bem acolhedor para mulher, tal, bacana para a gente aprender a escrever, várias coisas. Você pode escrever sobre o que você quiser, ela tem vários exercícios, tal. A gente tem um encontro semanal, então são mulheres do Brasil todo. Que legal. Né? Culturas, classe social, todas, né? E ela tem uma editora.
E alguns meses antes da Flip, ela lançou um chamado falando, se você quiser lançar teu livro na Flip com a gente, né, você tem que mandar até dia 30 de abril, né, o original. E aí eu tinha acabado, esse livro foi feito, eu tive um mentor que me ajudou, né, no processo de escrita, o Felipe Colbert, que também escreve suspense, então foi bom e ruim, porque ele sabia muito o que ele estava falando, mas também me cutucou bastante, né, então foi mas bem assim bacana, mesmo, super. instiga, claro. E aí no final, eu pedi para Fabiane Guimarães, que é uma outra escritora que eu gosto muito, ali de Brasília, fazer uma leitura crítica do meu livro, né, e ela foi super certeira, trouxe algumas coisas super que foram muito relevantes pra mim, e eu reescrevi. Então chegou uma hora que eu já não aguentava nem mais olhar os personagens. O livro, é diferente daquilo que eu escrevo, que eu te mandei, que você viu, né, que é muito, eu sou muito mais um comentador, eu falo, né, um cronista. Né? Um cronista, um comentador, né, de algum fenômeno que me pautam, né. Gosto, né, assim, dessa, porque tem uma construção do personagem, o velho professor de marketing rabugento que pegou e tal, mas eu faço ali do meu jeito, não passo para ninguém ver, né, e tal. Agora, livro não é produto, né, teoricamente, né, aí é a mesma discussão de perguntar se remédio é produto ou não, né, assim, quem entende um pouco de marketing, entende, sabe do que eu tô falando. Isso aqui não é... né? Até que ponto, né? E deve ser difícil isso, né? Você escolhe... então... assim, você saber que se você escrever tal coisa, vai ter sobre tal coisa, ou de um jeito tal, vai vender muito mais do que se você for escrever exatamente do jeito que você quer. E aí como é que fica essa dinâmica? É isso. E aí ela trouxe uma questão que para mim... ela trouxe uma questão que ela falou, puxa, o seu livro se passa em Paris, né? A personagem sai do Brasil, de São Roque, e vai para Paris, né? Ela falou, se você trouxesse essa história para o Brasil, pensando no futuro de um audiovisual, de alguma outra coisa, seria muito mais fácil, mais plausível. Por que você não reescreve? Eu falei, Aí eu peguei e falei, tá, eu entendo onde você quer chegar, eu entendo o seu pensamento, porque você já tem 2 livros escritos, né, tá lá na frente e tal. Falei, mas a história, pra mim, só faz sentido assim. Então, isso eu não abro mão. Mesmo que eu não venda, ou que seja menos vendável. Porque eu fico imaginando, assim, você deve ter N outras coisas. Gente sim. daqui, gente lá. Eu escrevo meu artigo, eu falo assim, quer, não quer, gostou, não gostou, perdão da palavra, foda-se, né? Sabe? Mas aí que vem a história da maturidade também, né? De você falar, talvez se eu estivesse fazendo isso com 20 anos, eu ia enlouquecer com o que as pessoas estavam falando, né? E aí eu falei, pô, isso aqui que ela me colocou, eu acho super plausível, eu aceito, vou mudar, porque foi bacana. Isso aqui eu não vou fazer. Claro, você escolhe. Né? Então, vou seguir desse jeito e tudo bem. Até porque eu não criei esta história em específico pensando numa produção audiovisual. Eu criei um livro, né? Enfim. E aí, quando saiu esse chamado para o lançamento em abril, eu tava com o retorno dela recém-feito. Eu falei, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Falei, bom, é agora. Pulei de cabeça, fui lá fazer, refiz e tal, não sei o quê. As pessoas acham que escrever é uma coisa simples que sai, né? Não, cara, escrever dá um trampo, porque às vezes tem que escrever artigo que você passa 3 horas escrevendo, puxa daqui, vai de lá, né? É um trabalho como outro qualquer, cara. E você tem que pesquisar, você tem que ver as coisas, né? Se isso aqui tá certo, essa rua tá em tal lugar. Da língua portuguesa, porque, aí mandei. A língua portuguesa é um saco. Mandei, tipo, dia 30, às 10 da noite. O livro, né? E falei, seja o que Deus quiser e vamos ver. E não é assim, não é nem ela que ela tem um outro pessoal da editora que vai avaliar, tal, que vai ver. Tá bom. E voltou o livro dizendo, foi aprovado, mas precisa passar por revisão ortográfica, tal, não sei o quê. Aí você já fica, ai meu Deus, mandei coisa errada, né? Aquela coisa que você... Não. Todo mundo precisa passar por revisão ortográfica, tá tudo certo, né? Então, vambora. Mesmo assim vai sair erro, não tem jeito. Vai. Aí, de novo, vou chover no molhado, falar dele de novo, mas eu vi um vídeo do Rafael falando que me deu um alento, ele falando, aqui no meu computador eu guardo na pastinha de cada livro erros que foram encontrados. Eu falei, tá vendo? Sempre sai, não tem jeito, é difícil demais, né? É difícil demais. E aí deu tempo de fazer o lançamento, eu acabei fazendo um evento 2 dias antes no clube,
que eu sou sócia, Tá. que eles fizeram pela primeira vez um evento para autores do clube. Então a gente estava em 10 autores Que legal. lá fazendo a divulgação dos livros, e na semana seguinte fui para a Flip fazer o lançamento. Eu fiquei curioso agora, né? Porque tem uma sequência de DNA aqui, cara, né? Algo parecido. Então, Eu falei, gente, pois agora é. eu vou ter que devorar esse livro aqui no final de semana, uai. E aí, como você falou que... Olha, o nome da editora é esse aqui? É. Polifonia? Polifonia. Ah, que legal. E aí, como você falou, sabe que tem eu a tenho questão no meu, como é que chama lá? Eu tenho um KINAI como editora também na minha empresa, né? Minha empresa chama, ai meu Deus, Polinésia, Sim. certo? Não, chama Polinizar, né? E acabou virando o nome da editora também, Editora Polinizar. Ah, que legal. Enfim, e aí é isso. E agora, essa semana, a gente está em setembro, né? Isso, Como a gente está em a gente setembro, tá no começo né? de setembro. O livro, entre essa semana e a próxima, ele vai subir no Kindle. Que legal. Hoje ele está à venda no site da editora. Eu vou colocar, depois você precisa me dar o link, porque eu vou fazer questão de colocar isso no Tá bom. link do aqui, vocês sabem, né? Não preciso falar que aqui embaixo no... Como é que chama o negócio do YouTube aqui embaixo? Lá na descrição do vídeo, Isso. tem o link para Polinésia, tem o link para aula magna. Eu tenho uma aula magna de graça para quem Sim, quiser você me aprender deu. marketing. Eu te dei, você viu, né? É para gente grande, não é para gente pequena, é para gente grande, 2 horas e 7 minutos, né? Tem todos os links aqui, mas o primeiro vai ser o seu. E aí, falando nisso, Cara, o mundo falando precisa em ler mais, o marketing, mundo precisa ler mais. aí falando em marketing, você fala, eu sou escritora, mas hoje em dia, você precisa vender o livro, né? Então, Aí você precisa de rede social, você precisa Relações fazer públicas. relações públicas, você precisa... aí vamos lá atrás, você precisa resgatar. de networking, você precisa de networking. Então, nada do que a gente estuda, nada do que a Nada gente é faz vão. é em vão e é perdido. Agora, né? Dani, quando você fala isso pra mim, por ter a formação que você tem, isso te faz uma escritora diferente. Porque você entende o mecanismo do mundo corporativo, ainda que você goste ou não goste dele, não é, a questão não é essa, mas você entende o mecanismo, você sabe que isso aqui, ok, você fez a sua obra de arte, agora você muda a chavinha da Dani e fala, isso aqui é um produto, Sim. como é que eu faço ele chegar onde tem que chegar? E aí, o que eu fiz, né? E Passei... porque a literatura é muito engraçada, assim Sim. como o cinema, né? É a arte, todo mundo fala de arte, mas todo mundo está preocupado em tiragem. Sim. Quantos vendeu, É quantos isso. ingressos vendeu, Quantas vendeu. Quantas que é a pessoas te coisa- seguem no Instagram, quantas... né? Isso é a coisa mais, assim, aí vira a coisa mais capitalista que tem, Pois né? é. Quantos vendeu? Pois é. Né? Que é isso que determina o sucesso de um livro. E aí, assim... Os best-sellers best-seller é definido pela quantidade É isso, vendida, é isso. não pela qualidade do Sim, não. coisa, entendeu? Qualidade que também que em literatura, entre aspas, Sim. né? Também que... E aí, assim, né, eu escrevo e eu sempre me comuniquei melhor escrevendo, né? Tá aqui hoje sentada falando é um desafio gigante pra mim, porque eu detesto fazer essas coisas. É mesmo? Morro de vergonha, não gosto. Mas não comigo, você Não, só mas me, assim, você sempre me avacalhou, sempre me coisa. É um desafio pra mim, Tá. né? Então, desde fazer apresentação quando eu trabalhava em empresa, enfim, eu não Você me sempre foi sinto... tão cara de pau, como assim, né, meu? Até parece. Enfim, e aí, o que eu tive que fazer? Na Flip, eu tinha uma oportunidade única na mão, né? Eu estava perto de muitas pessoas que eu gosto muito e que eu queria que tivessem acesso ao meu livro. Então, como diz o Marcelino Freire, o melhor vendedor de livros é o sovaco, né? Então, peguei os meus exemplares, enfiei na bolsa e fui ler lá nas mesas que eu achava que eu tinha que ir, que eu queria que a pessoa lesse. Rafael Montes e Mariana lá que estavam falando sobre o livro deles. Não vou conseguir chegar no Rafael porque foram 2h30 para conseguir entrar para assistir a palestra dele. Nossa senhora. Né? Foi impossível falar com ele. Tá na hora da Flip também se profissionalizar, né? Peguei o livrinho, fiz uma dedicatória, chamei a assessora, falei, você pode fazer um favor? Você pode entregar na mão dele, por favor? Eu entrego, eu queria entregar, não dá. Eu falei, mas eu juro pra você que eu entrego. Eu falei, então tá bom. Entreguei na mão dela, falei. Aí vi o marido dele sentado na plateia, fui lá, falei, vem cá. Aquela moça ali tá com um livro meu que eu entreguei pra ela. Tá certo. Você, por favor, foi a Fabiane, porque a Fabiane, ele conhece a Fabiane, foi a Fabiane que fez a leitura. Tá bom, não sei o que, eu vou pedir. Fiquei lá até ver ele sair com o meu livro na mão. Saiu com o livro na mão, se ele vai ler, se ele não vai. Isso no marketing. Aí eu já não tenho controle. Corpo a corpo. É né? isso, aí eu já não tenho controle sobre, né? Mesma coisa com a André Del Fuego, que é uma outra escritora que eu adoro, que escreveu um livro dela, Pediatra, espetacular.
Ela terminou a mesa, a gente foi conversar com ela, super acessível, falou, tal, tirou Dani... foto e publicou no site, no perfil dela. Eu falei, agora eu já ganhei o dia, né? Então, mas, Dani, tudo bem, isso é legal. Mas ainda você está pensando como uma escritora, como uma artista, certo? O lance é o seguinte, quem que tem que pegar o seu livro, ler o seu livro, e alguém que vai chegar e falar assim, vale a pena ler esse livro, aí milhões de pessoas vão comprar esse livro. Agora é o trabalho que agora é o crítico, outro... isso. O crítico às vezes é uma desgraça, mas tudo bem, é crítico, porque hoje em dia os caras se dizem crítico de literatura com 21 anos. Aí você fala, gente, então, não dá, né, querido? Hoje crítico de música clássica com 22 anos. Aí você fala, queridão, né? E o cara se diz redator publicitário com 20, né? Você fala, existe um fenômeno que eu acho aí que você tem relações públicas que assim, e aí não tem jeito, nesse mundo... entra a questão do influencer. Então, mas era aí que eu ia chegar. Existe um fenômeno que dentro do TikTok, que é o Book Talk, né? Que são pessoas que falam sobre literatura, né? Então tem N perfis, N pessoas, e aí você tem que também olhar e falar, pô, esse cara fala de literatura suspense. Então, esse cara eu quero mandar meu livro. Você vai pegar esse cara fala sobre qualquer coisa, mas vou seguir um pouco, porque eu também quero ver para quem que eu tô mandando, né? Então, é um trabalho de formiguinha que você tem que ir fazendo, mas sim, tem que mandar um livro para esse cara. Tem que entrar, não tem jeito. É o jogo do mundo hoje. Eu não gosto, mas é o jogo do mundo. E a gente tem que estar dentro. Goste ou não, tem que fazer, né? Então, eu vou lá, eu divulgo no meu Instagram. Eu tenho uma newsletter no Substack, que é uma plataforma que eu adoro. Os gringos usam muito, não foi descoberto aqui no Brasil. Tem muita gente, muito escritor usando já. Por quê? Bastante. Porque é uma plataforma de texto, né? De textos. E aí as pessoas não escrevem. Difícil alguém escrever mais do que uma página. Então, né? E aí o que acontece? Eu tenho a newsletter que é... Não pus um prazo, não quis pôr semanal ou quinzenal, porque a newsletter são crônicas da vida, coisas que acontecem no dia a dia, e eu não vou ficar inventando coisa, né? Então, assim, quando acontece alguma coisa que eu acho que vale a pena escrever, eu vou lá e escrevo, né? Como tem muita gente que não lê, eu tenho um podcast, que é a newsletter falada. Entendi. Então, eu só peguei a newsletter e eu faço ela... Um audiocast, né? Que também tá lá no... Tá no Spotify. E como é que chama? Dani Baez. Dani Baez. Tá? B-A-E-Z, tá? E D-A-N-I, certo? D-A-N-I. Isso. Então, cabeçudos e cabeçudas, Dani Baez. Tá? Para aquelas pessoas que não têm tempo, não gostam de ler, mas para que a mensagem Muita chegue. gente ouve o podcast, sabe, no Spotify. Assim, não, que eu gosto de ouvir na academia, eu gosto de ouvir no carro. É muito louco o comportamento do consumidor, né? Enfim, e é assim que a gente vai trabalhando, vai divulgando, né? E obviamente tem o trabalho da editora, né? Tem o trabalho de, vamos fazer um evento numa livraria, né? De chamar as pessoas, de chamar os críticos, para estar ali. Tem Kindle, que é hoje uma plataforma bem acessada, tal, que você tem que estar também, apesar de eu gostar de livro assim, né? Eu também. A gente tem que estar ali. E é isso, e aí você vai traçando, né, marketing com isso, como é que eu faço? Aí vai fazer um curso de marketing literário, porque tem uma coisa mais específica. Porque tem coisas da indústria, né, que são próprias da indústria. Puta, que legal, que legal. E eu quero saber o seguinte, qual é o próximo projeto? Já tem em mente? Já. Nossa, essa semana... Ficção também? Essa semana eu fiz uma newsletter sobre o meu fluxo de consciência. Durante 1 hora, enquanto eu tava correndo, né? E depois terminei, escrevi sobre isso e tal. E a corrida, a escrita é o único momento que eu consigo esvaziar minha cabeça. E focar naquele assunto, né? Então, assim, já tem uma lista de outros livros que eu quero escrever, outras coisas, e já tem gente pedindo para eu escrever a continuação desse livro. Quer dizer que aqui então, dá margem para uma... Dá margem. Eu não sei se eu vou escrever ainda, mas dá margem. Mas já tem. Não dá para saber. Essas coisas não dá para fazer. Nunca diga nunca. Né? Que legal. Parabéns, o que eu vou te falar. Parabéns por isso, né? Assim, eu vou ler com todo o carinho do mundo. Se achar algum erro de português, eu aviso você, tá? Por favor. Meu pai já achou, obviamente. Meu pai, em 2 dias, ele já chegou. Ai, tem um negocinho. Tá bom, obrigado. E tem uma coisa que a gente sempre faz aqui,
É um padrão, quando a gente está chegando perto do final, aqui é uma coisa padrão, tá? Só para... É uma brincadeira, né? Sim. Que assim, aí você que vive... Você teve uma carreira profissional... Porra, não é para poucos, certo? Estou falando da parte do marketing e tal, né? E aí eu sempre faço assim, ó, você aprendeu marketing lá também, né? Também, não só, mas com o professor Poli lá na faculdade, né? Os fundamentos do marketing, do bom e velho marketing. Você acha que mudou os fundamentos? Se você como uma escritora, você aprendeu lá comigo marketing, satisfazer a necessidade do cliente com lucro relacionado para você mudaria alguma coisa na definição original de marketing? Eu acho que não. Porque eu acho que você tem que entender o que o teu consumidor quer, né? Sim. Uma coisa, e trabalhar em cima disso, né? E quanto mais... E tá próximo do teu consumidor do jeito que você conseguir, sempre, né? Como escritora, é diferente um pouco, porque você tem um público, você tem as pessoas que você quer atingir, mas você tem uma ideia central. Você tem um livro, vou escrever um livro para vender, ou vou escrever um texto sobre a vida. São coisas completamente diferentes, né? Aquela história aquilo que eu tenho capacidade de oferecer para o mundo é aquilo que o mundo necessita e deseja. Isso, O que eu vejo legal na literatura é que às vezes o mundo, ele não sabe o que deseja, ele sabe o que deseja. Ele quer ler um bom livro de ficção, mas ele não quer, ele não vai saber, olha, quero que o protagonista seja mulher, que nada, ele não sabe, ele espera ser surpreendido. E eu digo o seguinte, Dani, isso acontece para cosmético, isso acontece para produtos de tecnologia, isso acontece para um monte de coisa que as pessoas não entendem, que só falando se eu for perguntar para ele qual é o seu desejo e sua necessidade, ele não sabe. Ele não sabe. As pessoas desejam, só não sabe talvez o que desejam. Eu espero que digam para ela, ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas esperam que digam para elas aquilo que elas desejam. E aí você tem que ler nas entrelinhas. Isso. Né? Buscar as coisinhas ali por baixo daquela coisa. E como é que você vê como tendência em termos da comunicação literária hoje? É diferente, porque era diferente, né? Antes era só jornal, lembra? Pois é. Eram os 10 mais lidos, né? Que saía e tal. Isso. Então, hoje acho que tem toda essa questão que a gente falou dos influencers, dos booktokers, das pessoas, né? Tem muita questão dos clubes dos livros, né? Que estão crescendo bastante. Legal isso. Que está crescendo bastante. Isso é um caminho surgiu também. Um monte, fechou um monte, pois é. Né? Enfim, eu acho que tem essa parte da parte de rede social que é impensável não estar, apesar de ter certeza que todo mundo está de saco cheio e ninguém fala, mas é impensável não estar, né? Facilita para você chegar em outras pessoas, né? E o teu leitor vir falar direto com você, Sim, né? também. Então, há quem diga que o escritor vai sumir, né? Porque o ChatGPT vai escrever no lugar. Eu espero morrer antes disso, porque eu não acredito nisso. Se você, para quem quer pensar, enxergar a IA de outro jeito, é só acompanhar o Nicoleles, né? Ver a entrevista do Nicoleles no Flow, ver a entrevista do Nicoleles no Roda Viva. Ele vai falar, ó, inteligência artificial não existe. É que nem eu falo, marketing digital não existe, eu fico lá assim, parece um lobo solitário no deserto, entendeu? E ele é a mesma coisa, porque, cara, só trabalha com aquilo que já foi, né? E além da questão, essa semana saiu manchete da Folha de São Paulo, sábado ou domingo, como é que a IA usando obras literárias sem direito autoral. Exatamente. Ou seja, e se você for cavar fundo na IA, você vai achar coisas horríveis, né? De trabalho, de exploração, de trabalho de crianças na África e tudo mais, né? Mas vamos lá, fala. Ainda, vou falar ainda, porque tem gente que, se eu não falar, vai falar que, né, eu sou muito old school. A inteligência artificial não tem a emoção. Não, ela não tem intuição. Não tem emoção. Ela não tem criação, ela não tem old school. Né? Exatamente. Não tem intuição. Né? Diz pra mim, que recado você daria pra quem tá começando? Seja lá como for, ou o cara que tá recém na faculdade, escolha a ocasião, ou pra quem tá pensando em começar a ser um escritor. Eu acho que abre a cabeça, né? A gente pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu levei um tempo para conseguir enxergar isso, e a gente pode ter carreiras slash, né? Barrinhas, assim. Eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. A gente não precisa ser uma coisa só. Quanto mais se você quer escrever,
quanto mais você lê, melhor escritor você vai ser. Isso parece óbvio, mas não, hoje em dia não é muito. Parece que deixou de ser. E não só ler, como eu disse, eu gosto de escrever suspense, mas eu não posso ler só suspense. Claro, né? Então você tem que abrir. Tem que abrir o leque, ler de tudo, ler, né? Eu tenho uma dificuldade grande de deixar um livro para trás, mesmo quando eu acho que o livro não é bom, assim, eu sofro de abandonar um livro, mas acho que... Eu faço isso com séries também, tem umas séries que eu falo assim, não, mas tá bom, vamos dar uma chance, vamos até o fim, né, pra ver. E para escrever também, você não só nos livros, né? Assistir séries diferentes, filmes diferentes, de coisas diferentes. Não, você tem que, museu, teatro, viajar, abrir o olho, sentar na praça e ficar olhando as pessoas, como é que elas se movimentam, o que elas estão fazendo, como elas estão interagindo. Vai enchendo o seu... Porque tem uma hora que o seu cérebro começa a fazer conexões que você nem imagina. Sim. Eu tava sempre fui na padaria Gemel, né? Eu sempre falo da padaria Gemel, onde a gente almoçou. E eu tava indo pra padaria um dia e tinha um boteco ali parado, né, na esquina ali, e tinha uma BMW vermelha parada, assim, linda, cara, linda. Eu fiquei olhando aquilo, né, assim, porque o cara de marketing, você sabe, né, a gente não me engana, né? Não vale o preço que vale, porque você sabe a criação de valor e tal, assim, é ruim ser cara de marketing, você fica chato pra cacete, né, você não compra mais perfume, que você fala que é absurdo, né, um negócio desse custar 300 pau, o Chanel número 5 custa R$1.500, você fala, não, cara, não me engana, né, quando você é engenheiro e fez marketing, você entende como o mundo funciona, você fica chato pra cacete. Aí, eu sempre falo, né, quanto mais marketing você estuda, mais chato você fica, você imagina o professor, né, e aí, aquela BMW linda, essa coisa do carro, eu transformei num fetiche, sabe, eu só gosto de olhar, né. Sim. Aí tava passando um cara de rua, com um carrinho assim, sabe, né, um cara morador de rua, um sofredor de rua que a gente fala, né? E ele falou assim, linda, né? Eu falei, é linda, né? Ele falou assim, é uma sobremesa para os olhos. Cara, que frase sensacional. Aí eu fiquei assim, cara, uma sobremesa para os olhos. Aquilo me deu... Eu falo, é isso que o povo esquece. Isso que o chat GPT nunca vai fazer. Nunca vai fazer, e não é isso que a rede social vai te dar, porque só fica aquela... quantidade de like, no final das contas, é uma questão de vaidade. E a gente acabou pura vaidade. É isso. E a gente acabou de falar de abrir a mente. Se você vai atrás desses algoritmos, o que eles fazem é fechar cada vez mais, porque entendeu? É tudo número, é tudo programado. É o engenheiro que está ali por trás, queridas e querido, né? Assim. E ele falou, é uma sobremesa para os olhos. Eu falei, gente, que frase, nunca mais esqueci. E essa coisa, né? Quando te marca, você não esquece mais, nunca mais. Né? Em algum lugar você vai, em algum texto seu, em algum dia você vai encaixar essa frase desse cara. Entendeu? Eu quero saber o seguinte, agora eu vou fazer um ping-pong, tá? Ou no tênis, ou tênis de mesa. Se você falar com um chinês ou um japonês, nunca fala ping-pong, tá? Sim, fala tênis de mesa, né? Que é assim. Fala pra mim, agora é pai bola, hein? Assim, uma marca que você admira fora a sua, pessoal, né? Assim, Nike. Hein? Nike. É mesmo? Você corre? Corro. Tá, e você gosta da Nike? Gosto. Just Do It. Sabe a história do Just Do It? Não. Eu acho que eu já li, mas eu não... Você sabe que veio de um serial killer? Não. Foi inspirado num serial killer? Não. Tinha um serial killer. Tinha um cara da agência, o redator publicitário. Não é copywriter. Redator publicitário que é outro nível, né? Sim. E o cara tinha que criar o slogan pra Nike, né? Publicitário, aquela coisa. E aí ele ligou a televisão e ia ter um serial killer que ia ser executado, parece que um tiro ia passar na televisão. Olha que essas loucuras, né? Sei lá. Sim. Ou se ele tava vendo. E aí o cara falou, quer dizer alguma coisa ainda? Você tem algum desejo? Sei lá, você quer falar alguma coisa antes de morrer? E o cara falou assim, just do it. Pronto, virou slogan. E aí o cara se inspirou e tirou isso de um contexto para o outro. Pronto. Tá vendo? É só isso, ouvir. É só ouvir, precisa saber ouvir, né? Você vai saber o que a sobremesa dos olhos vai virar. Então. Seu principal concorrente. Entenda como quiser. Meu principal concorrente? Minha mente. Sua própria mente, tá. Isso é boa. Mente, né? Tá, ok. Agora essa vai ser difícil para você responder. Algo que ninguém sabe sobre você e que você não disse durante a entrevista. Tudo bem, você é mulher. Vamos lá. Primeiro que você já, né? Mulher, mãe, escritora, certo? Tudo isso a gente já sabe. Uma coisa que ninguém sabe sobre você. Que nessa busca de o que fazer da vida, eu fiz um curso de design de interiores.
É mesmo? Tem nada a ver comigo. Não, tudo bem, já teve uma pessoa aqui, também uma ex-aluna querida, que falou que fez um curso de código Morse. Pô, você quer, então, assim, você ainda não tá né? Você tá em segundo lugar, pois né? acho que só serve pra eu. O curso serve pra eu, quando eu vou fazer alguma mudança, alguma coisa, falar, mano, você tá me sacaneando. Então não é nem assim, não, só. O design de interior, fantástico, isso também é novo. Tá. Em uma palavra, que essa quarta aqui é porque na época de vocês eu não fazia isso. Depois eu comecei a fazer. Eu carimbava decepção na prova dos alunos. Vocês sabem da história, né? Do mito, de esperar e tal. Então, em uma palavra, ou em poucas palavras, uma decepção na vida. Entenda como quiser também. Uma decepção? Acho que a falta de evolução das emoções na sociedade que a gente vive. É tão complexo, né? Porque eu acho que a gente falou tanto de tecnologia, né? De avanço, Sim. dessa coisa. E eu acho que tem tantas coisas básicas que não saíram do lugar ainda, né? De empatia, emoção. Sim. E acho que isso fica meio desconexo. É uma decepção, eu acho. E, professor Paulo, em uma palavra. Sensacional! Ah, para! Era sacana, né? Não, é verdade, ué. Você acha que eu ia estar sentada aqui hoje se não fosse isso? Eu sei, tá bom, obrigado. E agora é uma pergunta boa para uma escritora, né? Eu quero saber, assim, qual o seu sentimento nesse exato momento? Nossa, de realização. É? Legal. De estar aqui falando sobre o que eu gosto, com uma pessoa que foi meu professor, que num outro momento de vida. Totalmente, né? E as coisas estão aqui. Você sabe que eu estava fazendo umas contas aqui, mas eu não vou revelar isso para o público. A nossa diferença de idade não é tão grande, você sabe, né? Sim. Não é tão eu grande, sei disso. Né? Era moleque quando eu dei aula para vocês. Eu acho que eu tinha 97, eu tinha, puta merda, acho que 26 anos, 25 anos. Uau! Não é isso. Não, a gente não, se eu olho para trás e falo, cara, como é que você conseguiu? Não quero nem pensar. Mas legal, que bom ter você aqui. Toledo, e aí? Você gostou, cara? Você viu que você perdeu, cara? Mas tudo bem, tá? Você ainda mora no meu coração. Eu acho que eu fiz. Na verdade, as contribuições do Toledo foram ótimas. Eu tô fazendo carinho aqui pro Toledo, porque eu acho que eu fiz uma bagunça com a questão das datas. Ele vai querer me comer vivo. Entendi. Depois dessa, entendeu? E aí. Ele, como ele é indomável, né, inesgotável, né, e instantâneo, ele vai me xingar. Não tem problema, Toledo, eu vou deixar seu livro aqui. Isso, mas tudo bem que ele me deve favores eternos, ele me deve um grande favor. Né, o podcast mudou a vida dele, então eu não quero falar sobre isso, né, mas... Então, assim, já que a gente vai estar no futuro, já que a gente está no futuro, isso aqui é só digitar para achar, para comprar no link, livraria, vou deixar o link, Amazon. Vai subir essa semana no Kindle. Não, já está, nós estamos no futuro, entendeu? Vende já no Kindle. E vende no site da Editora Polifonia também. No site e na Amazon eu compro ele físico. Sim. Tá, legal. Também. Tá bom. Tá. E você sabe que a gente costuma sempre fechar o podcast quando eu lembro, tá? Às vezes eu esqueço. Aqui é uma zona, né? Esqueci de falar que esse episódio é de número 47, né? Eu não vou dizer por que 47 aqui, tá? Fica um segredo aqui entre eu e a Dani, tá? Depois de Kodak, acho que você nem precisa falar. E a gente sempre tenta terminar, eu sempre tenho colocado uma pitadinha aqui, para não ficar falando de marketing também, né? E só de marketing. Uma frase de algum filósofo, né? E assim, e aí eu falei, já que é a Dani, eu vou escolher um escritor. E nessa semana a gente perdeu o Veríssimo. Né? E eu achei, cara, tão providencial juntar essas duas coisas. Eu falei assim, eu quero fechar o episódio da Dani com uma frase do Veríssimo, né, que acho que tem tudo a ver. E ele fala, eu fui na internet, aí na internet é engraçado, você nunca sabe se as frases são deles mesmo, é verdade. Então, acreditando que seja, mas porque eu acho que como é uma frase mais sofisticada, eu acho que é dele mesmo, tá? Tá. Então ele fala assim, quando a gente acha que tem todas as
quando a gente acha que tem todas as respostas, né, vem a vida e muda todas as perguntas. É isso aí. Isso é tão prodigioso, tão inteligente. É uma frase sobremesa dos real, olhos. né? Tão real. Real. É uma sobremesa dos olhos, né? Isso. Cara, aquela coisa de você achar que você tem controle sobre a sua vida, domínio sobre a sua vida. Cara, na vida, aí tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: na vida existe aquilo que você quer, aquilo que você acredita e aquilo que você precisa fazer. Sim. E geralmente essas coisas não estão alinhadas, bem alinhadas. Pelo contrário, às vezes elas aqui, quase sempre nunca estão, né? É. Essa frase aí não é minha, é de São Tomás de Aquino, óbvio, né? Não podia ser minha. Mas assim, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É assim que isso é a mais pura verdade, né? Oculta ou não oculta. Obrigado, cara. Eu tomara que venda muito. Eu vou ler, vou começar a ler nesse final de semana. Prazer estar aqui. Obrigada, Toledo. Isso Toledo, isso aqui é uma coisa de professora e de coisa. Traz fichinha, né? É porque não é isso. Antiga ainda, cara. É que sabe o que acontece? Ele não quer falar o que é o 47, mas é que a memória passa a não funcionar direito. Então a gente precisa escrever umas coisinhas de números pra gente não esquecer. Entendeu por que o 47, né? Não vamos revelar aqui. Toledo, cara, valeu mais uma vez. Você não estando aqui, é quase como se estivesse, tá? Porque a sua presença aqui na minha mente é algo que jamais eu vou conseguir tirar. Quero te agradecer de novo, certo? Mande um beijo lá pro santo homem que te aguenta. Tá bom. Como é que chama o moleque? Marco Jodi. Marco Jodi. E a menina? Ah, não. Meu marido é Marco Jodi, meu filho é Pedro e minha filha é Sofia. Sofia, que nome bonito. Com PH ou com F? Com F. Quem colocou PH fica mais charmoso, né? Não, tá bom assim. Tá bom, com PH ou com F? É verdade, tá bom. Ela que você falou que tem uma personalidade... danadinha. Adoro. Telespectadores, obrigado mais uma vez. Teleouvintes, eu nunca sei. Só lembrando que, de novo, né... Policast é um podcast da Polinésia, que você já sabe o que é, não preciso dizer, tá aí o link aí, tá abaixo, né? Isso é uma produção executiva da Purple, cujo CEO é esse homem lindo e maravilhoso chamado Marcelo de Toledo Bernardes, vulgo Toledo. A pós-produção é sempre com a Besouro Fazedor de Ideias, do meu querido João, que agora, pela primeira vez, está assistindo ao vivo a gravação desse podcast. João, beijo. E estamos aqui, sempre, nos estúdios cinematográficos de Amaury Mauro, no complexo cinematográfico, que é maior do que aquele negócio que a Globo tem na Berrini aí, que eu não sei como é que chama aquilo lá, certo? Obrigado mais uma vez, espero que você tenha gostado. Outra coisa, esse negócio de dar like, não dar like, eu acho tão chato ficar esmolando like. Eu sou assim, cara, eu sou um professor, né? Que eu falo que o professor, Dani, é a profissão das profissões, certo? Todo mundo, não existe nenhuma profissão se não existir o professor, certo? E os professores nesse país estão desvalorizados, né? E eu falo assim, o professor é um cara que não tem gênero, não tem sexo, é um anjo que caiu do céu ou um capeta que veio do inferno. Nesse caso é um capeta que veio do inferno. Então se você não dá like, você vai arder no fogo do inferno, certo? Então você que escolhe, ou você dá like, porque não dar like no canal de um professor é pecado, e você vai arder no fogo do inferno. Agora você escolhe se quer arder no fogo do inferno, você dá like aí, se inscreve, sei lá, faça o que você quiser, tá? Beijo pra elas, abraço pra eles, tchau, é isso aí. Legal. Que legal.